Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vamos continuar nossa viagem, né? Mariana, fala comigo. Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Iniciar monitoramento. Sistema iniciado. Documentação verificada. Tudo regular para viagem. Viagem liberada. Boa sorte e boa viagem. Aqui. Nós estamos na nossa empresa, né? Aqui nos Estados Unidos. Estamos seguindo aqui com esse Peterbilt lindão aqui, rapaz. Esse caminhão tá muito chique pra gente rodar aqui nos Estados Unidos, viu? E eu quero aproveitar, né, desde o início, né, já começando a nossa viagem aqui, apresentar aí, rapaz, a empresa, né, do meu filho. É a loja virtual do meu filho Murilo. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Tá aí, ó, MFT Produtos, né? Então você tem a opção aí de se inscrever, né, nessa loja para você poder receber as novidades aí que ele vai colocar. A princípio, né, só colocou artigos religiosos, mas com toda certeza ele vai ampliar ainda mais isso aí, né? Isso é uma loja da Shopee. E caso você queira, né, adquirir algum produto, é só clicar no link aí e você vai ser direcionado para a loja, né? O link está na descrição desse vídeo, rapaz. Então MFT Produtos, né, leva artigos religiosos hoje, mas com toda certeza dentro em breve vai ter mais produtos aí para serem divulgados, tá? Então se você quiser fazer um tour pela loja, é só clicar no link aí que está na descrição da live, beleza? MFT Produtos, Murilo Fonseca Tomás Produtos, é isso aí. Então, dito isso, né, vamos seguindo nós aqui, rapaz. É possível. E olha só pra você ver, né, como são as coisas, né. A gente sabe, né, de toda a dificuldade de você criar um negócio, de você começar um negócio novo. E aqui, por exemplo, não é diferente, né, para nós. A gente também está sempre tentando algo diferente, algo novo, né, a começar pelo canal, né. O caminhãozinho não deu chance para mim. A gente tava comentando até agora há pouco, né, o Murilo viu uns vídeos, né, de Eurotruck que tá no meu feed, né, do YouTube. E aí ele fala, vamos ver quantos inscritos, 300 e poucos mil inscritos, né. E a gente sabe que às vezes a pessoa fala e faz a mesma coisa que a gente, ou às vezes até nem tão bacana, né, quanto a gente faz, né, que a gente sempre traz um assunto, traz um segmento diferente, uma curiosidade, uma novidade, né. Por exemplo, nós temos aqui a Mariana que fala com a gente, né, agora nós estamos com um setup melhorado e mesmo assim parece que tem algumas coisas, parece que não viram, né, da forma como a gente gostaria, né. Mas eu tava agora há pouco, né, vendo o retrospecto dos jogos da Copa do Mundo. E aí de repente você vê um goleiro de 40 anos de idade, o Vozinha, né, do Cabo Verde. E aí você vê ele, né, com praticamente findando, né, fim de carreira. E aí ele alcança números exorbitantes, né, de acordo com a partida que ele fez diante da Espanha. E aí você pensa, nunca é tarde. E de fato, nunca é tarde. A gente não sabe qual vai ser o nosso momento, a gente não sabe, a gente nem sabe se a gente vai ter o nosso momento, né? Mas a gente tem que estar preparado para caso a gente tenha o nosso momento. Porque, por isso que eu digo, faça sempre aquilo que você puder fazer, faça o melhor que você puder fazer sempre. Porque, com toda certeza, esse goleiro, ele literalmente, né, talvez, né, eu não posso subestimar ele, não posso também dizer por ele, né, mas eu acredito que por ele estar em fim de carreira, mas sendo uma estreia, né, uma estreia da seleção em Copas do Mundo, e aí de repente ele faz uma atuação impecável, né, ele consegue cumprir com aquilo que ele foi determinado, né, durante talvez sua carreira toda, né, de brilhar, de estrelar mesmo aí no futebol, né, e com 40 anos de idade a gente percebe que vem o reconhecimento, principalmente nas redes sociais, e aí ele passa de 50 mil seguidores para
não sei quantos milhões de seguidores, 8 milhões de seguidores. Então, olha só para você ver. Então, o que a gente pensa aqui, né? Meu canal hoje, 1680 e alguma coisa, 85, 84 inscritos, né? De repente, pode acontecer de uma hora ou outra aí, o meu canal, né, dar uma desleixada nos números. Ou talvez pode acontecer dele nunca alcançar os números mais extraordinários, mais astronômicos, aí, vamos dizer assim. Mas eu tô preparado, né, para continuar fazendo aquilo que precisa ser feito aqui, né? Por mais que eu tenha 55 anos, né, eu considero isso aqui, por mais estranho que possa parecer, né, pelo fato até mesmo de eu não ser remunerado, acabei de perder a monetização do canal, mas quem sabe, né, agora dia 9 eu tenho a chance de monetizar novamente o canal, então vamos ver se vai dar certo. Mas eu fico pensando assim, eu tenho que continuar fazendo da melhor forma possível. Uma hora essa recompensa virá. Eu não tô aficionado aqui, eu não tô daquele jeito que você precisa a todo custo fazer com que as coisas deem certo no seu canal, ou no seu trabalho, ou qualquer outro segmento que você siga. Mas a gente tem que estar preparado para que quando isso aconteça, você não se perca, né? A gente estava conversando ontem, né? Antes de ontem, acho que foi antes de ontem, na live de segunda-feira, a Nath Silva, né, estava aqui no canal. E a Nath, ela ajuda muitos canais, ela ajuda muitas pessoas, né, que estão começando aí com o seu canal. Ela faz questão de se inscrever, de escrever todos os perfis dela no canal da pessoa, né? E a Nath Silva, com toda certeza, é uma pessoa que apoia muito, né, os canais. E aí, a gente estava conversando, porque algumas pessoas, às vezes, conseguem aí seus 3, 4, 5 mil inscritos, aí parece que já cresce um rei também junto na barriga dele, que aí ele começa a não dar mais atenção pro seu chat, não dá mais, né, a devida importância. Olha o trem lá, rapaz, olha que legal, trenzão chique lá, hein? E os containers um em cima do outro empilhado. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre as pessoas aí começarem a não mais entenderem que, né, eu tenho tantos mil inscritos, segue quem quiser, não segue quem não quiser. E na verdade não é assim, né? Você valorize o seu inscrito número 1 e valorize até o seu inscrito atual, né, que acabou de se inscrever no seu canal. Porque assim a gente sabe muito bem, né, de fato, que quando as coisas acontecerem na sua vida de uma forma positiva, principalmente em relação a reconhecimento, né, você vai estar preparado para lidar com o sucesso, para lidar com a fama, talvez, né? Pode acontecer. Meu amigo Games, ele foi tocar numa festa de aniversário e ele foi reconhecido lá como Games Trucker, o cara que dirige os caminhões aí, né, pelo Eurotruck, American Truck. Então isso tudo a gente tem que conciliar as coisas. Por que eu tô falando disso também? Por conta, né, até mesmo do Andrade Games ter entrado no meu canal, ter visto o vídeo que eu falei sobre o meu setup e menciono ele lá nesse vídeo, né, para quem não assistiu, pode entrar aí que tem um link também lá embaixo na descrição do vídeo, também das lives. Tem aí o vídeo que eu falo do meu setup e falo das minhas referências, né? E o Andrade Games é uma referência. E aí você pega um cara que tem 360 mil inscritos, entra no meu canal e diz que está fortalecendo com a inscrição. Opa. Aí, rapaz, quase que a gente pula ali, mas não tem nenhum aviso, eu não vi nenhum aviso. E aí é assim, né? Então eu tenho visto, né? Tô vendo meu filho Murilo, né, criando essa loja, né, MFT Produtos. Então você que tá aí, né, e puder, né, se inscrever, né, seguir, né, não é se inscrever, é seguir, né, essa loja. E também, caso queira adquirir aí alguns produtos aí do Murilo, pode ficar à vontade, né, e
toda certeza ele envia aí através das empresas de transporte, acaba enviando aí os produtos até sua casa, né, com bastante qualidade, com bastante eficiência, até para falar a verdade. Então, quem puder, quem se sentir aí, né, bem em seguir aí o Murilo, a gente agradece, tá certo? Aqui a gente sabe, né, que a internet ela é sempre solícita. Ó, acho que agora que vai dar a opção de eu apertar o enter aqui. Vamos ver se vai abrir a cancela. Só tem que ir mais pra frente ainda. Rapaz, eu vou bater na cancela se eu for mais pra frente. Ah, agora que deu, ó. Olha que montanha interessante ali, rapaz, olha ali. A outra ali da frente também parece uma mesa. Olha só. Ali, ó, ali parece uma mesa. E aqui uma cordilheira ali. Ali. Daqui a pouquinho a gente arruma um lugarzinho também para parar, né? A nossa viagem aqui, ó, 1195 quilômetros. Com toda certeza, talvez eu não consiga, né, para não ficar tão distante, eu vou ver se eu trago qualquer dia aí em live. Mas agora, como a gente tem uma programação, né, a gente tem uma programação no canal aí de lives, pra gente não ficar muito distante, né, dos nossos mapas, né, porque às vezes você rodava no mapa em um mês, você passava 3 meses, 2 meses, olha o cavalo ali, rapaz, você passava 2 meses aí sem rodar no mapa. Então agora tem uma sequência, né, que a gente vai usar para poder não deixar os mapas ficarem muito longe um do outro. Olha que bonito, rapaz. Olha só pra você ver que formação bonita ali, rochosa. Então vamos acelerar para ver se a gente chega. Opa! E aqui tá muito bom de rodar, viu? Aqui tá muito show de rodar. Tá muito gostoso. E a gente sabe, né? Só voltando no assunto, né? Então você pega um goleiro igual o Vozinha, né? Da Cabo Verde. Aí você fala, qual é a pretensão dessa pessoa, né? Em fim de carreira, jogar uma Copa do Mundo, né? Será que não tinha um outro goleiro mais novo para poder levar? Será que, sabe, você fica analisando, pensando, né? Porque a gente imagina sempre que a melhor opção são os mais novos, né? E aí no fim vem um goleiro de 40 anos de idade aí e arrebenta num jogo como esse, que foi contra a Espanha, e literalmente se consagra, né? Então, são os planos de Deus mesmo na vida das pessoas. A gente sabe muito bem disso, para quem acredita, né? E eu acredito sim que as oportunidades, elas estão o tempo todo passando na nossa frente. Basta a gente conseguir enxergar, né, essas oportunidades, e também, além de enxergar as oportunidades, ter coragem, né, de seguir buscando aí, enfrentando aí o percurso aí até o sucesso, né? E a gente passa por situações assim, né, como por exemplo o Murilo, né, tentando a carreira de jogador de futebol. A gente sabe muito bem como é difícil, né, a carreira, e saber que, por exemplo, ele está fazendo o melhor dele, né, e a gente está assim, enquanto tiver oportunidade vamos indo, enquanto tiver oportunidade vamos indo, né? Então a gente não sabe qual vai ser o desfecho de tudo isso, né? A gente não sabe qual o significado, né, para tudo isso da vida dele. Olha que legal, a igrejinha ali no topo ali. Uau. Olha a igrejinha construída ali no meio das rochas ali. Rapaz, um acidente aqui, olha. Nossa senhora, quebrou. Partiu a carreta no meio ali, rapaz. Que isso? Olha que absurdo.
noite, tem dia que é noite. Então é isso aí, a gente tem que estar o tempo todo, né? O tempo todo ligado e saber que de fato, uma hora ou outra você pode, né, disparar e você vai ter que saber lidar com isso, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com isso. Eu, talvez, não sei se saberia lidar, eu acredito que sim, por conta até mesmo da idade, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, daquilo que é importante pra mim, né? Porque eu sei que algumas coisas que a gente poderia estar produzindo aqui para conseguir mais visualização, para conseguir mais inscritos, eu sei que talvez, né, tivesse que ter um pouquinho mais de exercício da minha parte, mas assim, eu também tenho o entendimento de que o que eu estou fazendo, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, né? Então para mim isso já não chega a ser tão desgastante, ou então aquela coisa assim fissurada que eu tenho que fazer crescer, tenho que fazer chegar nos números, né? Eu já tive uma época, principalmente quando eu comecei aqui no YouTube, né, principalmente rodando aqui no Eurotruck e American Truck, eu ficava contando inscritos todo dia, eu ficava contando visualização, ficava questionando, falei, meu Deus, tem conteúdos piores que o meu, eu ficava comparando, sabe? Tem conteúdos piores que o meu, que faz muito mais visualização que os meus vídeos. Eu ficava indignado com aquilo. E depois eu entrei numa rotina muito ruim, muito errada, seguindo aí um casal de portugueses aí. Primeiro ofereceram para que eu comprasse inscritos, né? E aí, segundo, disseram que eles estavam incentivando que eu abrisse aqui 20 abas para fortalecer os 20 parceiros, né? Porque depois assim eu conseguiria também, né, os inscritos. Eu comecei a fazer isso e só atrapalhou o meu canal, para falar a verdade. Por quê? Porque o YouTube entende que você acaba sendo um robô, que você não é um humano, né? Como é que você vai assistir 20 abas ao mesmo tempo, né? Então tem tudo isso. E aí, rapaz, eu comecei a entrar nessa uma e comecei a esquecer do meu conteúdo. Aí depois que eu percebi, eu falei, rapaz, quer saber uma coisa? Eu acho que o meu conteúdo é mais importante primeiro, né? Principalmente para quem está inscrito aqui no meu canal. Eu tenho que oferecer alguma coisa para eles, né? Para os inscritos. E depois que eu tiver aqui, opa, será que nós estamos aqui também? Aqui já, a Coca-Cola aí, ó. Copa do Mundo, a FIFA, olha que legal. Então, aí eu comecei a perceber que a única coisa que eu conseguia controlar aqui era o meu conteúdo e nada mais. Controlar o meu conteúdo, tentar, né, ser o mais atencioso possível, né, com o meu chat, quando eu estou em live, e responder os amigos. Aí recentemente eu aprendi, né, com o André Bolé Virtual, eu comecei a perceber que todas as mensagens que eu mandava para o André, né, depois de um vídeo dele, ele sempre respondia. E eu comecei a perceber que nos outros comentários que tinham nos vídeos dele, todos estavam respondidos. E eu falei, rapaz, é isso. Essa é a atenção que as pessoas precisam. Por quê? Porque toda vez que eu escrevia para ele, ele escrevia de volta para mim, principalmente na primeira vez quando isso aconteceu, rapaz, eu fiquei além de surpreso, né? Eu falei, nossa, a atenção que ele me deu, né? Ele tinha acabado de me dar uma atenção que eu particularmente não estava tão acostumado, né? Ó, rapaz, eu acho que eu vou parar nesse posto aqui, viu? A nossa viagem não ficar tão longa, aí depois a gente sai daqui. E aí eu comecei a perceber aquilo. Eu falei, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Porque quando a gente fala, né, de referências, fazer bem feito, né, tem uma coisa que eu sempre falo, né, os meus filhos principalmente, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito, né. E o Guilherme, o Murilo, a Mônica, né, a Mônica nem se fala. A Mônica é tão empenhada nas coisas dela que ela vai fazer que, sinceramente, a gente fica bobo de ver a evolução dela, principalmente não duvidando
Não duvidando da capacidade dela não, mas ela investiu nessa questão da como é que chama? Da qualificação não. É quando é confeitaria. Ela tá ouvindo falar ali, rapaz, tá vendo? Ela investiu nessa questão da confeitaria e você precisa de ver como que as coisas que ela tem feito tem ficado bonito. Então, de repente, tá aí, a gente não sabe, de repente pode estourar, pode arrebentar. E aí, como é que nós vamos fazer, né? Usufruir de tudo isso, né? Dos frutos aí que ela conseguia através da confeitaria. O Murilo, com a loja dele, né? Com a loja virtual dele, a gente não sabe, isso aí é uma ajuda de custo que vai com toda certeza fazer muita diferença, principalmente a gente sabendo, né, que ele está empenhado também nessa questão do futebol, mas que também precisa gerar uma renda. E olha, isso aí é uma iniciativa, né, da parte dele bacana, né? A gente sabe que às vezes é difícil começar, mas depois que você começa, aí também é difícil de parar, né? Então a gente sabe muito bem, né? Recalculando. De hoje em dia acha dificuldade, né, em tudo, né? Em tudo que vai fazer, talvez encontre dificuldade, mas o Murilo, querendo ou não, o Murilo acabou divulgando aí, concluindo aí a sua loja. Então, se você puder, né, e quiser seguir o Murilo aí, vou até deixar de novo na tela aqui. Ele tá aí, ó, MFT Produtos. A princípio, produtos religiosos, mas dentro em breve eu acredito que ele vai colocar mais coisas aí e mais coisas para a juventude também, né, para os jovens. Então a gente vai incentivar ele a fazer isso, porque com toda certeza vai fazer muita diferença na vida dele, principalmente como empresário, né? A gente não sabe o dia de amanhã, quem sabe amanhã ele precisa ser um grande empresário aí no ramo aí de marketplace, né? Ó, então vamos só alinhar um pouquinho aqui. Nós estamos no caminhão da empresa. Eu vou mostrar para vocês como é que tá lá fora. Vamos só desligar aqui e pedir para Mariana falar com nós. Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Parada programada. Confirmando parada. Descanse bem, motorista. Me acione quando retornar. Opa, então vamos dar uma olhadinha lá fora como é que nós estamos. Bom, rapaz, ó, nós estamos nesse naipe aqui, ó. Nós estamos desse jeito aqui. É chique. Lima Transportes. Isso aí. Agora eu vou dar um cheguinho lá no restaurante, lá naqueles lugares, lá na conveniência, lá no banheiro. E já que a gente volta para seguir viagem, beleza? Então obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima. Valeu!